Shalom a todos, shalom, shalom. Gente, ainda não esquentou. Assim, a temperatura tá subindo devagar, mas eu tô dentro de casa aqui, tudo fechado. Então, mas eu coloquei só uma roupa estampada assim para homenagear a primavera, que começa dia 21, né? É a melhor estação, eu acho a estação mais bonita do ano é a primavera. E, e a primavera de país que tem inverno forte, a nossa primavera é linda, sabe? Agora, aquelas árvores que ficou tudo peladinha sem folhas, elas começam a sair os brotinhos e depois as florzinhas, a coisa mais linda, as coisas que Deus faz, né? Mas vamos lá. Ontem eu não gravei. Vamos lá para o livro de Marcos. Eu fiz os 3 primeiros capítulos, tô amando esse livro. A Bíblia a gente conhece, mas cada vez que a gente pega ela fala com a gente. Cada vez que a gente pega para ler os evangelhos ou outras partes da Bíblia, falam de novo com a gente, ok? Então vamos lá fazer a leitura de Marcos, capítulo 4, ok? Então, diz assim: que o Senhor Jesus venha conosco, nos dando entendimento. Em nome de Jesus, amém. Pelo Espírito Santo de Deus, possamos ter um melhor entendimento da leitura. Amém. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Porque às vezes ele ia para outras partes também, né? Então aqui fala no 4 de Marcos, que Marcos é bem resumido. Aqui fala assim: voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Ok? Então ele voltou e usou do mesmo método para que todo mundo pudesse ouvir ele, porque o interesse maior era ensinar. Ele fazia curas e milagres e multiplicava pão, mas o interesse dele era ensinar. O nosso interesse, em primeiro lugar, é ensinar as escrituras, ok? Ensinar da forma correta, não segundo a teologia de ABC, mas como a Bíblia como naquela época não tinha nova aliança, era só a antiga que era ensinado, ok, gente? Ali estava começando começando a escrever a nova aliança. Não tinha nova aliança. Ali estava começando a escrever. O evangelho é o começo da nova aliança, ok? Estava sendo escrito. Então vamos lá. E como eu já disse, os discípulos não andavam com papel anotando tudo. Isso aí foi depois. Tem evangelho, chegou a ser. Foi escrita há mais de 30, já depois de 30 anos. A maioria dos evangelhos foi escrito, o Senhor Jesus já tinha ressuscitado. Então, por isso que você vai ver assim, algumas coisas em João, aqui em Marcos mesmo, no final você vai ver. Porque o Senhor Jesus já tinha ressuscitado, ok? Vamos lá, que o 2 agora diz assim: assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento, ok? Hoje em dia, o Senhor Jesus ensinava por parábolas. Era quem que ia entender, quem tinha realmente interesse. Hoje em dia as pessoas explicam, põe tudo mastigado pro outro e as pessoas não entendem. E às vezes até quem está explicando não entendeu direito. O Senhor Jesus pregava através de parábolas. Vamos lá? E aqui ele fala: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Ouvi ou escutem. Shema, Israel. Ouve, escuta.
ok? Aí começa a contar a parábola, no versículo 4. E ao semear uma parte, caiu à beira do mar. E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho. E vieram as aves e a comeram. Aqui é a parábola do semeador. Ok? Continuando a leitura. Agora no 5. Estou lendo Marcos 4. Aqui no 5 agora. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Ok? Então, a nossa parte é semear, gente. É semear. Mas a gente tem que ter esse entendimento que a semente vai cair no sol muito forte, vai queimar, chão rochoso, difícil de cavar, coração duro de pedra, espinhos. Aquelas pessoas que têm espinhos, você não consegue chegar perto delas, elas te estrepam, como diz o povo. Vamos lá? Então tem espinho, tem muito sol que queima, tem coração duro, que é o lugar rochoso, ok? E continuando. No 7 agora. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Ok? Espinho também atrapalha, viu, gente? Espinhos também atrapalham. A pessoa que ela é muito espienta, o que é uma pessoa espienta? Você vai conversar com ela, ela só te dá fora. Assim, tem pessoas que têm esse vício, ela conversa já assim no deboche, já zoando com a cara de quem tá falando com ela. Né? Ela gosta de arrumar confusão, ela gosta de provocar confusão. É uma pessoa espienta, ok? Vou ver o 8 agora. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, 60 e 100 por um. Ok? Também a produção não vai ser 100% para todo mundo. Para alguns vai, aqui a Bíblia está falando, não sou eu. Para alguns vai dar 30%, para outros vai dar 60%, para outros vai dar 100%. E estamos falando de terra boa, viu? Estamos falando de terra boa, que não é a terra que tenha muita rocha, não é a terra que tem espinho, não é a terra que está muito quente, muito sol, não é a terra que tem muito espinho, porque foi limpo aquela terra, foi arada, entendeu? Então essa é a terra boa. Qual é a terra boa? É uma terra que já foi arada. Ok? Então, às vezes, você vai pregar o evangelho para a pessoa, ela já aceita rapidinho, porque ela já é uma terra arada. Mas, às vezes, você vai pregar para algumas outras pessoas, você vai encontrar todos esses problemas precedentes. Terra rochosa, muito sol, espinhos, ok? Aí, continuando, o 10. Não, o 9 aqui. E acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A parábola que ele estava ensinando. Ouça, preste atenção. Ele estava chamando a atenção das pessoas. Vocês querem ouvir? Então, ouçam. Quer ouvir? Vieram até aqui, andaram tanto. Ouçam. Tem ouvido? Então, escutem, pare, pensa, analisa as palavras do mestre. Analisa o evangelho. Para, pensa. Ah, mas fulano me ensinou assim, mas cicrano me ensinou assim. E você? Você já leu? O que você achou? Você já leu os evangelhos? E o que você achou? O que você entendeu? E vamos lá? O 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas.
ok? Depois eles foram perguntar para Jesus: Senhor, explica para nós aqui essas parábolas. Por que o Senhor prega desse jeito? Ó, aqui o 11 agora. Ele lhe respondeu. Jesus respondeu, viu, gente? A vós outros vos é dado conhecer o ministério do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Ok? Então, às vezes eu coloco uma frase no meu Facebook e as pessoas elas ficam irritadas e elas ficam falando para mim explicar. Mas eu senti de escrever daquele jeito. Se dá para mim explicar, eu explico. Se não dá, às vezes eu dou a referência bíblica, eu falo para ler lá tá o texto. As pessoas elas já estão tão viciadas que o outro pregue uma doutrina para elas, que você vai ler a Bíblia, ela já está na mente dela da forma que alguém ensinou. E se você tem uma visão diferente do texto, ela se irrita com você. Porque ela não quer que você mude a ideia dela. Mas só que a ideia dela é baseada na ideia de outros. Não foi ela própria que leu e entendeu. Ok, gente? Então, por isso que eu recomendo as pessoas lerem a Bíblia. Vamos lá? Ele era ensinado por parábolas. Não era tão mastigadinho igual as igrejas fazem, não. As igrejas mastiga, põe, mistura água com leite. E muitos desprezam, infelizmente. Vamos lá. O 12, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles, ok? Tem pessoas que ela se converteu ao pregador. O pregador mastigou, deu tudo para ela, ela não precisou de fazer esforço nenhum, então ela aceitou e acredita nele. Mas se alguém for ler o mesmo texto e dar o seu ponto de vista de entendimento, essa pessoa não vai aceitar, porque ela se converteu nas palavras daquele outro. Não foi que ela foi ler o evangelho e ela mesma entendeu, ok? Por isso ela rejeitou outros ensinamentos. Vamos lá? Então, o Senhor Jesus não estava preocupado que todo mundo se convertesse. Ele sabia que quem ia se converter é aqueles que tinham interesse realmente. Ok? Quem realmente tinha interesse. Ia procurar ele depois. O evangelho é muito precioso para você colocar no ouvido de quem blasfema, por exemplo. O evangelho é muito precioso. E a Bíblia diz para a gente tomar cuidado de não colocar pérolas em focinho de porco. É exatamente isso que a Bíblia diz. Ok? E tem outra passagem também que diz também a respeito disso. O mesmo texto, só você pesquisar lá, pérola e focinho de porco, evangelho, que você vai achar o texto, tá? Aqui o 3 agora. Então lhes perguntou, não entendeis em parábola e como compreendeis todas as parábolas? Para mim chegar nesse versículo, eu tenho que ler o anterior. O 12 fala assim. Não, vou ter que vir mais atrás, viu, gente? Ó, o 11 fala. Ele lhes respondeu, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Aí, Senhor, mas eles não vão entender. Mas é assim. Não vão discutir com o mestre. Ao 12. Para que vendo, vejam e não percebam. Vê, mas não percebe. Vê, mas não percebe. Com essas pessoas, lê a Bíblia, fala o versículo de cor, de cabeça, mas não entendeu. Tá? E ouvindo, ouça e não entendam. Para que não venha a converter-se e haja perdão para eles. Nossa, mas eu achei que todo mundo tinha que se converter. Gente, você não conhece o evangelho. Para que não se convertam. Tá dizendo aqui o final do 12.
de Marcos 4. Ok? Foi Deus que cegou o entendimento dos judeus para eles não entenderem, a maioria. Aqueles que Deus abriu a mente para entender, entenderam e seguiu Jesus. Aqueles outros, por quê? Porque eles tinham aborrecido tanto a Deus no passado, no deserto, quando estava vindo para a Terra Prometida, e tantas coisas, mesmo já depois que já tinha chegado na Terra Prometida, que a Terra Prometida é Jerusalém, Terra Prometida da Terra é Jerusalém, a Terra Prometida celestial é a Nova Jerusalém, ok? Então, aquele povo, eles tinham aborrecido tanto a Deus, que Deus só permitiu que poucos entendessem o Evangelho. É Bíblia, é Evangelho, não é o que você aprendeu por aí. Vamos lá. Agora o 13. Então lhes perguntou, não entendes essa parábola? E como compreendereis todas as... E ele falou, ele tinha falado, qual a parábola que ele tinha falado? Do semeador, que deu todos aqueles exemplos, ok? E aí o Senhor Jesus falou para os discípulos, vocês não entenderam essa parábola? Vocês não entenderam? Vocês não compreenderam? Então ele perguntou, não entendeis essa parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Então, se vocês não entenderam essas, não vão entender as outras também. Que eram muitas. Fora que ficou sem vir para o Evangelho. Porque vocês pensam que tudo que Jesus fez está no Evangelho, gente. Não tá, gente. Se fosse escrever tudo que o Senhor Jesus fez, não ia caber livro na sua casa. Ok? Vamos lá? O 14. O semeador semeia a palavra. O semeador semeia a palavra. É o que eu estou fazendo. Com a graça de Deus, semeando a palavra, ok? Agora o 15. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, enquanto ouve, logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles, porque eles ficam ali no caminho. Todo mundo que passa conversa com eles. Todo mundo que passa conversa com eles. Eles dão ouvido para todo mundo. Eles dão ouvido para qualquer pregação. Eles dão ouvido para qualquer doutrina. Então, eles estão à beira do caminho. E aí eles esquecem do verdadeiro evangelho. Vamos lá. O 16, versículo 16. Semelhantemente, são esses os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebe com alegria. Recebe com alegria, porém, mas eles não têm raiz. Você fala a palavra, a pessoa logo recebe. Ai, que maravilhosa essa palavra. Ai, que maravilhosa, eu quero, amei. Mas como ela não penetrou, quando sair dali que viu os problemas, já esqueceu. Olha lá, ok? Mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, lhes chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Então, gente, não é porque você tem angústia, tribulação, que você tem que esquecer do evangelho. Não esqueça por nada. Fica firme e anda para frente e para cima, para frente, para cima, para frente e para cima. É assim que um pastor querido ensinava as ovelhas dele. Anda para frente, para cima. Ok? Ah, tem problema, mas isso aí Jesus já avisou que ia ter. Ok? Continua. Vamos lá. O 19. Mas os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufoca a palavra, ficando ela infrutífera. Ok? Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. E também não queira, eu preguei para 100 pessoas, 100 que se converteram. Eu preguei só 60 se converteu. Eu preguei só 30 se converteu. Respeite. Não queira que todo mundo seja igual a você.
Às vezes eu fico muito irritada quando as pessoas querem me comparar a elas, porque nós não somos iguais. Ontem eu já falei aqui, foi numa live que eu fiz no Facebook, que eu falei, as células de um corpo não são todas iguais. A célula de um fígado, eu vi um médico falando, a célula do fígado demora até 1 ano para trocar. E as células do intestino chegam a trocar de 3 em 3 dias. Então, embora nós somos do corpo, mas as células não são iguais. Essa história de dizer que crente é tudo igual é porque não tem conhecimento. Se tivesse do que era corpo, não ia falar isso. Não é igual. Uns é perna, outros é braço, outros é tanta coisa. A Bíblia fala que tem até os vasos de desonra numa casa, num palácio tem até os vasos de desonra. Você sabe o que é o vaso de desonra? Que é considerado vaso de desonra? O vaso do banheiro, por exemplo, é considerado um vaso de desonra. Mas o vaso que fica na sala com as flores é considerado um vaso de honra. Vamos continuar? Também lhes diz, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não, não vem. Antes, para ser colocada no velador. Então, são palavras de tradução mais antiga. Então, aqui fala a palavra alqueiro. Muitas pessoas não sabem o que é alqueiro. Alqueiro, para mim, pouco eu entendo, era um lugar onde guardava mantimento, ok? Ok? E aqui, no velador. Velador. Velador é uma palavra que vem de vela, mas naquela época eles nem usavam vela. Era lamparinas com azeite, ok? Então, ele está dizendo, você vai pegar essa lamparina aqui com azeite e vai colocar num lugar alto, para que alumie a todos. Você não vai pegar a lamparina com azeite e enfiar debaixo da cama. Então, o crente que se esconde, ele não está sendo luz. É isso. Vamos lá? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, porque nada está... Então, o Senhor Jesus estava mostrando tudo aos discípulos e falou, isso que eu estou mostrando para vocês é para ser mostrado. Não é para ficar oculto, ó. É para ser manifesto. Manifesto. E nada se faz escondido, senão para ser revelado. Ok? Ainda que faz escondido, vai ser revelado. As coisas ainda que faz... Quantas coisas, principalmente o Brasil, está descobrindo tanta coisa errada que fizeram escondido e agora está aparecendo tudo. Porque as coisas que faz escondido serão reveladas. Então Jesus pregava ali para os apóstolos, só entre eles, mas era para depois eles revelarem ao mundo. Entendeu? O 23, versículo. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. De novo, chamando a atenção. Tem ouvido para ouvir? Você tá me escutando? A não ser que você seja problemático, alguma coisa, você não sabe, não consegue escutar, aí vai para Jesus curar. Mas você está escutando? Você tem o seu ouvido escuta? Então, ouça. Então lhe disse, atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E ainda se vos acrescentará. Aí vem alguém, fala mal de outra pessoa para nós. Aí vem aquela pessoa que ela falou mal e fala mal dela também e ainda acrescenta, ainda fala mais mal ainda. Está acrescentando. Ok? Ó, então ele diz, atentai que eu vis, com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então, com a medida que você vai julgar alguém, que você vai analisar alguém, que você vai medir, gente, medir, julgar. Ah, mas não pode julgar. Você poder até pode. Só que você tem que estar perfeita para fazer isso. Porque vão te julgar também e ainda vai acrescentar além do que você faz de errado. Se você fizer. Ok? Então aqui fala.
Que do mesmo jeito que você vai julgar uma pessoa, outros virão te julgar. E muitas vezes esses que virão até acrescentam mais de você. Tomar cuidado. Pois ao que tem lhes dará, e ao que não tem, até o que tem lhes será tirado. Gente, se você tem fé, a tua fé vai ser multiplicada. Mas se você se nega a crer, você vai ser sempre incrédulo. Então, tem uma fézinha pequena, multiplica ela, aumenta ela. Não vai, como se diz, não deixa essa fézinha morrer. Porque a que tem será multiplicada. Mas a que não tem, até aquele pouquinho que tinha, é tirada. Se não valoriza. Ok, gente? Então, vamos lá. Disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à beira da terra. Depois dormisse, aqui já é outra parábola, viu, gente? Só nesse capítulo tem 2 parábolas, até agora, pode ser que apareça mais. Disse, ainda o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à beira da terra. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Você já plantou? Deixa crescer. Deixa crescer. Não fica, como se diz? Não fica abrindo a cova que você plantou para ver se a semente está germinando. Você vai estragar ela, ela vai morrer. Tem que deixar lá, só molha, só rega, deixa, esquece. Quando você vê, o pé já tá alto. Planta, e a Bíblia ainda diz que uns plantam, outros rega, ok? Então, se o seu trabalho é só semear, deixa que vem outro atrás para regar. Tem isso também. Semeador só semeia. Porque tem um versículo que fala, eu plantei, Apolo regou. Eu só sei que tá na Bíblia, só não sei qual livro. Né? Mas foi Paulo que falou. Vamos lá. Então, quando é Paulo que fala, a gente já sabe que está de Atos 9 para o final da Bíblia. Vamos lá. E quando o fruto está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a hora da ceifa. E o que é meter a foice? É o arrebatamento da igreja. Ok? Quando está maduro, é hora de recolher. Está maduro, vai ser recolhido. Aleluia e glória a Deus. Disse mais, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda. Já vem outra parábola, ok? Esse capítulo 4 é das parábolas. E como um grão de mostarda, que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Hortaliças são aquelas plantações que se come, que você faz, ok, gente? E deita grandes ramos. Por exemplo, na Bahia, quando a gente falava de horta, era só alface, couve, tomate, essas coisas. Mas aqui, quando fala hortaliça, está falando de todas as árvores que se come, que manja, né? Todos os frutos, toda árvore que dá fruto e que serve para alimento. Pronto. Ó. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças.
e deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Ok? Então, é uma árvore muito grande, que ela dá até sombra. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábola não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Então, não se preocupa, prega a palavra. Ah, mas eu não entendi. Você quer ir lá no particular que eu vou falar como eu entendi para você. Ok? Porque o semeador, ele só planta, ele só vai jogando a semente. Ok? Vamos lá. 35, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Já foi para outra margem do Mar da Galileia. Que na realidade não é um mar, é um grande lago, um lago muito grande. Muito grande, ok, gente? Quando fala Mar da Galileia, não é um mar mesmo. Tanto que a água é doce. É tem a quilometragem, acho que é 3 quilômetros, não sei quanto, eu esqueci. Okay? E ali eles pescavam. Então, do lado de cá ficava um tipo de habitante, do lado de lá às vezes já tinha outro tipo de habitante. Vamos lá. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estavam. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ok? Então, ele estava do lado de cá, do mar. Então, ele falou, encerrou ali, já tinha ensinado, já tinha feito o que tinha feito com aquele povo ali. Ele falou assim, agora eu vou para o outro lado de lá. Para ir para o outro lado de lá, só quem tinha barco que conseguia ir. Não dá para você ir nadando. Então, eles pegaram o barco e foi para o outro lado. E aquelas pessoas também que tinham barco, foi atrás deles, para o outro lado. Entendeu? Era tão interessante ouvir o Senhor Jesus falar que aqueles que tinham condição de arrumar um barco, arrumavam para ir para o outro lado e ficar perto dele falando para aquela outra multidão. Que coisa linda, né? 35, naquele dia, sendo já tarde, disseram-lhes Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. O inimigo quis ali estragar a festa do povo, né? Mas já pregou do lado de lá, agora tá pregando do outro lado. Que negócio é esse? Já não basta? Tem gente que é assim. Pra que ficar lá, aqueles povo louvando lá nos Estados Unidos? Pra que ficar ali dia e noite? O carnal é assim. Pra que ficar ali dia e noite? Pra quê? Também não sei se eles realmente são crentes de verdade. Também não sei se eles realmente são arrependidos. E as pessoas com um tipo de conversinha que não tem nada a ver, que não vai acrescentar em nada, não vai ajudar em nada, sabe? Para querer atrapalhar o mover de Deus. Começa a ficar cutucando coisinha, criticando. Fuja desses. Fuja dessas pessoas que quando vê as coisas de Deus acontecendo, só sabe criticar. Fuja desses. Senão você nunca vai ver a glória de Deus. Porque essas pessoas ele joga água gelada em quem está com fé. Cuidado. Então, levantou-se um temporal. Okay? Cuidado com aqueles que levantam um temporal no meio de uma igreja, no meio de um povo que está louvando a Deus, buscando a Deus. Se eles se arrependerem, se não arrependerem, se é com Deus, não é com você. Vai cuidar de sua vida. Eu tenho que cuidar da minha. Eu tenho que cuidar da minha vida, gente. Já teve gente que já chegou para mim
Eu já, depois de crente, já teve gente que falou, mas por que você está preocupando com fulano? Por que você não vai cuidar da sua vida, da sua família? Parece um pouco estúpido, né? Mas depois você vai ver que aquela pessoa tinha razão. Ó, e Jesus estava na polpa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Senhor Jesus, cansado, à noite ele ia para os montes orar, falar com Deus, cansado ali, já logo de manhã aquela multidão atrás dele para ele pregar. E ele deitou e dormiu. Ele não ia morrer afogado, gente. O Senhor Jesus não desceu do céu, não nasceu de Maria, da Virgem Maria. Virgem Maria, que pelo menos até quando nasceu sabemos que ela era virgem e Deus entregou ela virgem para José, tá? Então, se as pessoas não creem, problema das pessoas, eu não sigo os outros, eu sigo o que eu creio, que eu sei que meu Deus é capaz de fazer, ok? Então, ele estava dormindo, ele não ia morrer afogado, ele não veio para morrer afogado, então ele não ia morrer afogado. Tem coisa que não vai acontecer com você, não precisa você ter medo, mas a gente fica desesperado. Quantas coisas que a gente não ficou com tanto medo e passamos por aquilo e estamos aqui. A misericórdia de Deus, né? Olha lá. E já foram lá, mestre, rabi, rabi. Tu não tá vendo que nós estamos morrendo afogado? E você nem acordou com todo esse barulho? Jesus falou assim, e ele, despertando, repreendeu o vento. Ok? Primeiro ele foi lá repreender o vento, resolveu o problema que tá tendo, né? Disse ao mar, acalma-te, emudece-te. O vento aquietou e fez grande bonança. Bonança. O Senhor Jesus sabia quem estava ali fazendo aquele mar agitado daquele jeito. O Senhor Jesus sabia. E o Senhor Jesus ordenou que ele se calasse. Mas o mar fala, as ondas falam. O Senhor Jesus mandou ele se acalmar. Se acalma e fica mudo. Basta, não quero mais rumor de nada aqui. E o vento se aquietou. Que vento era aquilo? Que falava, que tinha vida. E entende, quando o Filho de Deus falou. E aí ficou uma calmaria. Às vezes a tua vida tá uma tribulação terrível, um mar revolto. Clama pelo nome de Jesus e repreende e diz, cala-te no nome de Jesus. Ok? Não adianta ficar reclamando, falando pro vizinho, falando para isso, para aquele, chamando o pastor. Se você tem fé, você mesmo vai falar na tua casa, na tua família, teus filhos, vai profetizar. Calma. Calma. Basta. No nome de Jesus. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Aí ele foi lá, resolveu o problema com o mar. Não, primeiro ele resolveu o problema com o mar. E aí ele voltou, né? Agora eu fui falar com os discípulos. Por que vocês são assim tão tímidos? Ou aqui tá a palavra tímido, mas talvez seria medrosos. Talvez seria. Por que vocês são assim tão medrosos? Porque a timidez também é medo, viu, gente? Por que vocês são assim tão medrosos? Não tem fé? Como vocês não têm fé? Por que vocês mesmo não falou para esse mar se acalmar? Precisa ficar desesperado desse jeito? Santo Deus. Pai amado, me ajuda. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este? Até o vento lhe obedece. Até o mar e o vento lhe obedece. Quem é esse? Acho que ele já tinha visto o Senhor Jesus curar, multiplicar pão, água em vinho. Mas eles ainda não tinham visto esse milagre aqui.
de mandar o mar calar e se acalmar. E o mar obedeceu. E você acha que é só, foi problema da natureza, foi aquecimento global, não sei o quê. Não, gente, não tinha ali aquecimento global, não tinha nada. Tinha, com certeza, espírito das trevas fazendo aquele mar ficar daquele jeito, que vinha no vento. E Jesus repreendeu. Ok? Não era aquecimento global, igual as pessoas falam por aí. Não era. Mas o Senhor Jesus mandou calar o mar e ficar em silêncio e acalmar-se. E ele, o mar obedeceu, ficou calminho. Lá. E eles, possuídos de grande temor, que já é o final, tá? Diziam uns aos outros: quem é esse que ante o vento e o mar lhe obedece? Quem é este? Quem é este? E continue até hoje. Quem é este? Será que muitos ainda não entenderam? Quem é este que até o mar lhe obedece? Este é Jesus de Nazaré. Este é o Filho do Deus vivo. Este é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então, creia nele, siga ele. Pai, shalom a todos até qualquer hora. Shalom, shalom.